acima de tudo, amor. Bem, não, Milton, como eu estava explicando para o senhor, eu vivo essa indignação que esse país não favorece em nada o sistema de credenciamento. Agora eu vou testemunhar para o senhor um outro fato que é muito mais sério do que esse. Para o senhor ter uma ideia, a presidente Dilma fez duas coisas importantíssimas agora. Ela fez o impositivo e fez o PRONAM. O impositivo é a obrigação do parlamentar colocar 50% no destino da obrigação do recurso dele ser para a saúde. Mas o parlamentar, quando coloca isso para o sistema das instituições que têm atendimento pelo sistema SUS, eles aumentam o custo operacional. Ele aumenta, o senhor compra um equipamento de última geração. Eu tenho dois equipamentos, um de $30 mil por mês de manutenção, o outro de $25 mil por mês de manutenção. Então, o senhor compra um equipamento muito bom, mas o custo eleva. Então, a lei que existe hoje, ela não permite que o senhor use o dinheiro para o custeio, só para investimento, para capacitação e para pesquisa. Tanto do PRONAM que ela fez e tanto do impositivo. Então, o ministro fica de pé e mão amarrada, não tem condições de dar o dinheiro para o senhor pagar o custeio daquilo. Então, quem se beneficia? Os hospitais ricos, que têm filantropia, usam todo o recurso com favor para eles e o custo, ele cobra particular, ele cobre o custeio. Os custeios dos hospitais públicos aumenta com o poder de renovar o acervo e vão se tornando cada vez mais inviáveis. Então, nenhum desses dois projetos beneficiou realmente o sistema SUS. Tem, lógico, uma benesse no princípio, mas o custeio inviabiliza. E a lei diz que não pode dar o dinheiro para custeio. E olha a incoerência. A lei fala que o sistema SUS contempla, por isso que não pode dar. O SUS não paga metade do que custa. Em câncer, ele paga 60% do valor que custa. Na medicina geral, em torno de 55%, 60% também. E aí? Como é que é incoerente as coisas? O senhor chega lá, a lei fala, não pode pagar custeio, porque já está contemplado na tabela do SUS. A tabela do SUS não paga o que custa. Então, tudo é incoerente, nada é real. E nós temos de viver dessa maneira. O senhor chega lá, vê o ministro de pé e mão amarrada. Eu já vi um ministro que quebrou um protocolo uma vez, foi o ministro Padilha. A lei fala isso, aquilo, ele fez diferente da lei, mas pôs o pescoço dele também na guilhotina, porque ele favoreceu uma instituição como nossa, que é séria. Mas ninguém tem coragem de fazer, as leis são perversas contra nós, porque eles não chamam nenhuma pessoa como eu e o Frei Francisco, que não somos gestores, que não somos acadêmicos, para falar como que a lei não beneficia os hospitais privados. Eles chamam a elite e a burguesia desse país para fazer as leis que beneficiam eles próprios, que beneficiam os hospitais privados. Eu estou engasgado agora com o hospital privado, para o senhor ter uma ideia, de uma situação mais caótica ainda, Dom Milton. Os hospitais privados, tem uns 7 hospitais que têm um direito que chama PROAD. Esse PROAD é o direito deles, eles fazem pesquisa e capacitação e são filantrópicos. Não atende ninguém. Um país que está todo mundo morrendo na fila e recebe esse benefício. E aí eles foram agora no PRONAM, receberam o dinheiro das instituições que ele atende os ricos deram dinheiro para eles, não deram para os pobres. E eles se beneficiam, já não pagar imposto, eles se beneficiam de uma série de benesses e eles, então, a lei nova beneficiou de novo os ricos e não beneficia os pobres. Então, o país está cheio de coisa errada, cheio de lei errada, ou nós entramos para mudar essas leis, porque nós estamos vendo que não tem ninguém que tem, hoje, com medo da responsabilidade das leis fiscal, ninguém vai fazer besteira de fazer uma coisa que a lei não permite. Mas a lei não permite, mas tem 2 hospitais prontos aqui há 5 anos que nós não temos a benesse de, não podemos funcionar. Estamos funcionando porque a Fundação tem direito de fazer campanha para buscar esse dinheiro. Mas nós estamos indignados, com a irresponsabilidade que o Congresso agora tem que mudar essas leis. E esse programa agora é um programa de denúncia para somar com todo cristão uma força de nós enfrentarmos essa situação que esse país está vivendo. Parar de abaixar a cabeça para esses gigantes, para os poderosos, achar que eles é que regem as leis nesse país. Por isso que eu estou convocando a igreja e a cúpula da igreja com o senhor para chegar até a CNBB e nós revertermos esse processo, que é a miséria que está vivendo esse país, é porque as leis não beneficiam nós, só beneficiam os ricos nesse país.
Acredito que aqui falta a humanização também de todo o governo, né? Que não se sensibilizou. Como dizia o Frei no programa passado, eles fazem a fisioterapia da mão, né? Mas não tem o coração em tudo isso. Então, um grande trabalho de conscientização, né? Onde acho que nós, como igreja, temos um papel fundamental também nisso, em alertar e, como você está fazendo, Henrique, dizer sem medo, de forma destemida mesmo, a realidade que você encontra e que nós encontramos também como pacientes. Eu lembro que uma vez eu fui num posto de saúde, na periferia, lá onde eu tenho a paróquia, foi 4 horas da manhã para me fazer um exame de sangue, porque eu não tenho convênio. Então, também a gente passa por isso e vê esse absurdo que é, né? Em todo o sentido da saúde. Às vezes a gente vê até o Henrique exaltado, né, no jeito de falar, mas essa igreja também nos convida a sermos profetas, né, a denunciarmos aquilo que está errado. Às vezes as pessoas veem a história do hospital, o Hospital do Amor, né, um hospital que na verdade ele se mantém porque muitas pessoas têm esse amor e contribuem, mas tem esses impasses, né? Que poderia favorecer, se as leis fossem mais justas, leis que favorecessem, né, esse trabalho. Então, acho que esse trabalho, esse compromisso que o Henrique nos convida, eu acho que convida cada um de nós como cristãos, é assumirmos também, né, esse papel de sermos profetas, né, e de denunciarmos, olha, isso não favorece. Isso que eu estou aqui indignado aqui, esperando que com a força da chegada do Senhor que nós achamos solução para isso. Então, nos anos que eu atuei na Arquidiocese de São Paulo, nesses últimos 5 anos, eu tive a graça de acompanhar o trabalho das pastorais sociais. E ouvindo os agentes, aqueles que atuam nas mais diversas frentes, seja com moradores de rua, seja na pastoral da criança, na pastoral da saúde, na pastoral do menor, né? Atuando, acompanhando os agentes das mais diversas frentes, a gente se dá conta desta realidade, né? Aqueles que têm a missão de elaborar as políticas públicas, aqueles que têm a missão de elaborar as leis, não escutam aqueles que estão lá, que estão no dia a dia, envolvidos, enfrentando os desafios que a realidade apresenta, convivendo com os problemas de perto. Então existe uma dicotomia, existe uma distância entre as políticas públicas e a realidade. Existem políticas públicas, mas que não atendem à realidade. Por quê? Porque não se ouviu aqueles que estão lá envolvidos no trabalho, no contato com as pessoas. Existem, como você está dizendo, uma legislação que ignora as entidades, ignora o trabalho que se faz, né? Ignora a realidade dos hospitais, no caso aqui, né? Então eu penso que essa é uma realidade que a gente tem que se organizar. O que fazer diante dessa realidade? Eu não sei se você concorda comigo, Henrique, mas eu penso que nesse país só existe mudança com pressão popular. Sem dúvida. Né? Então você que acompanha o nosso programa e vê a angústia, a ansiedade do Henrique, você que é empresário, você que tem um papel importante na sua cidade, no seu município, no Estado, olha, é abraçar essa causa. A gente tem que pressionar o Estado, né? Eu digo você, mas eu digo também igreja. Nós que somos igreja... Não, só uma correção. Não é só o Estado. O Estado, o senhor vê, o Estado foram favoráveis comigo. Mas o Estado e a União divergem, briga. Quem se arrebenta é o usuário, é o pobre. Porque fica assim... O senhor imagina, de mandar papel ir para lá e para cá, o Estado pede para a União e a União pede para o Estado, faz 5 anos. Então, não é que eles são irresponsáveis só. É que a lei que está escrita, ela trava, não deixa ninguém fazer nada. É para não atender, é para o pobre morrer na fila aqui nesse país. A lei que está aí é essa, não tem um funcionário lá que tem coragem de assinar uma coisa contra a lei. As leis são perversas contra os pobres nesse país. Sim.
Absolutamente. Coisas bem feitas agora que a presidente Dilma fez, não tem valor para chegar nos pobres. Se chega, chega para arrebentar, chega para ser pior. E ela fez de coração e fez bem feita. Mas a lei, e quem fez as leis? Os homens de gabinete, os homens de gravata. Por isso que eu faço o programa de chapéu, Delmildo. É para falar, eu tenho 5.000 pessoas que eu cuido por dia. Chegou aqui o Frei Francisco com 18.000 pessoas. Nós nunca fomos convidados para falar nossas angústias. Nunca. Então esse é um país injusto. Ficou vindo os homens de gabinete, vestidinho de gravata bonita, com título de doutor acadêmico, mas que não atende pobre. É isso que tem que acabar nesse país. Viu? E esse é o drama desse país há 500 anos. Há 500 anos da nossa nação, aqueles que têm a função de legislar, de governar, a grande parte deles ignora a realidade dos mais pobres, daqueles que necessitam de atendimento, de cuidado, e claro, não tem como retribuir. Mas é em função deles que o Estado existe. O Estado existe para atender esses, atender aqueles que têm condições. Esse o Estado sabe que tem quem atende. Mas quem não tem ninguém por si, esse o Estado é responsável. Mas eu quero dizer, olha, essa é uma realidade que nos angustia. Eu penso que como igreja, nós temos que vamos nos sensibilizar com isso, o que depender de mim, em nível de CNBB, a gente vai procurar as instâncias que possam, de fato, atuar nesse processo, mas eu penso que, além da igreja, a sociedade civil, você que é empresário, você que tem um papel importante no seu município, no Estado, abraçar essa causa, para que as leis deixem de atender o interesse de alguns e atendam, de fato, o interesse do povo, daqueles que precisam das leis. Não, Milton. Olha, eu espero que isso que eu pedi para o programa ser com o senhor, esse programa é importante demais, porque nós temos que movimentar toda a Igreja Católica e toda a Igreja Cristã que tenham consciência de nos ajudar, porque nós não podemos viver mais desse jeito. Parece piada o que eu estou falando aqui, é a realidade. As pessoas tinham um lixo, um lugar que morria todo mundo de infecção, faz uma coisa bem feita e não tem credenciamento. Então, é uma loucura isso aqui, é um país de doido. Nós vamos acabar com isso, precisamos se unir agora. Se não for de um jeito, nós temos de outro. Está na hora de mudar a história desse país. Chega de ser cordeiro aqui, que está todo mundo indo para o abate da forma que a lei permite que vá para o abate. Então é mais ou menos isso. Eu estou um programa que eu me exaltei um pouco, mas porque eu confesso que esperei esse momento aqui para ter a presença do senhor, com a força que o senhor tem e de que a igreja nos ajude a defender essa bandeira. No próximo programa nós continuamos, porque tem mais denúncia, mas também tem mais coisas boas e o programa vai continuar ensinando gestão e fazendo denúncias, indignação da miséria que os pobres sofrem nesse país, pelas injustiças que as leis são feitas para desfavorecer, para que eles passem as dificuldades que eles passam. Não precisava nada disso. Nós temos solução para tudo. Dê oportunidade para nós mostrar uma solução. Vamos ver se nós não mudamos. Dom Milton, nós estamos terminando esse programa, um programa que vem apresentar toda essa realidade, uma alegria para nós termos a sua presença como pastor e queremos pedir para que o senhor faça uma oração pelos doentes, por toda essa realidade que o senhor conheceu aqui hoje. Rezemos então pelos nossos doentes, por aqueles que são atendidos nas unidades do Hospital do Câncer de Barretos, pela Fundação Pio XII, para que encontrem a saúde, o alívio, a paz. Senhor nosso Deus, olhai com bondade para aqueles que nós confiamos a vossa paternal misericórdia. Vós conheceis, Senhor, as suas enfermidades, as suas dores, sabeis das suas angústias e das suas aflições. Olhai com amor de Pai para cada um deles. Vós que velais por cada um dos vossos filhos, estendei a vossa mão protetora sobre estes nossos irmãos. Fazei-os sentir, Senhor, a força da vossa graça. Dai-lhes, Senhor, a cura. Fazei que lhes seja restituída a alegria. Dai-lhes, Senhor, a paz completa do corpo e do espírito. Tudo isto nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger, à vossa frente para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar. Olhe por vós, vos conserve e vos abençoe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conhece.